Excelente! Agora o objetivo é que a gente faça o exercício 1, letra B, e 1, letra C. Só que eu quero voltar a discutir com vocês que uma coisa bastante interessante da gente fazer é refletir em relação ao exercício. Então deixa eu só voltar em relação ao exercício A, que eu quero argumentar algumas coisas com vocês. Então no exercício 1, na letra A, a gente calculou e descobriu que o corpo de provas ele suportaria 19.220 ciclos. E aí eu quero fazer uma analogia com vocês e começar a estimulá-los a refletir em relação a peças. Porque a gente está agora no início, por se tratar de uma parte introdutória de fadiga, eu estou apresentando um modelo de previsão de vida de Baskin para prever vida de corpo de provas. Gente, isso não faz o menor sentido. A gente, como engenheiras e engenheiros, a gente tem o objetivo de projetar peças, descobrir qual é a durabilidade de peças, estimar a vida em fadiga de peças. Contudo, como a gente está construindo a fundamentação de fadiga, eu estou aplicando esses critérios e esses modelos para corpos de prova, com o mero objetivo de ilustrar os conceitos iniciais de fadiga. Então, se recordem que esse 19.220 ciclos, esse foi o número de ciclos estimado de um corpo de provas no ensaio de R.R. Moore. Agora, vamos fazer uma reflexão imaginando o seguinte: 19.220 ciclos é muito ou é pouco? Não quero falar sobre corpo de provas, eu quero expandir essa reflexão. Então eu gostaria que você pensasse em qualquer peça. Por exemplo, vou te propor a seguinte situação. Imagine um extintor de incêndio. Se eu te falasse que o extintor de incêndio que você projetou, ele foi testado e ele aguentou 19.220 cargas e descargas. Poxa, haja incêndio, hein? Nem no inferno tem tanto incêndio assim. Então seria um ótimo desempenho, seria uma ótima vida em fadiga. A gente poderia considerar isso como vida infinita em fadiga. Essa é uma peça de um motor de combustão interna que fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Se você liga o carro, só para o carro ficar ligado, ele fica ali em 1000 RPM. E eu te pergunto, se esse pistão aguentasse 19.220 ciclos de carga, isso seria muito ou pouco? Poxa, você não conseguiria nem sair da concessionária com um carro desses. Por isso que é importante colocar em perspectiva para poder saber se é muito ou pouco. Sempre a gente tem que fazer uma análise e confrontar com a realidade. Portanto, agora eu volto e a gente começa a resolver o item B. O item B pergunta o seguinte: considere agora o mesmo corpo de provas do item anterior, submetido ao mesmo ensaio, sob uma tensão normal atuante de 290 megapascal. E aí eu peço para vocês determinarem qual que é a previsão de vida em fadiga. Obviamente, por se tratar do mesmo exercício com os mesmos dados, eu vou deixar a mesma estrutura que eu utilizei para resolver a letra A para resolver a letra B. Inclusive o próprio esboço da curva SN, que vai ser muito útil no nosso caso. A pergunta desse exercício é: se eu aplicar 290 megapascal, ou seja, 290 megapascal, eu teria essa situação. A formulação é a mesma, certo? Então, alguma pessoa pode perguntar: professor, é só jogar nas fórmulas? Não, na verdade, não precisa nem fazer nenhum tipo de cálculo, porque se você aplicar 290 megapascal, obviamente eu não consigo colocar muito bonitinho, muito perto do 300, mas isso significa que o corpo de provas teve vida e infinita fadiga. Agora, eu tenho certeza absoluta que alguém vai querer fazer os cálculos. Professor, só para garantir. Vamos fazer o cálculo só para garantir. Tudo bem. Então eu vou usar minha planilha, vou colocar 290 megapascal. Na hora que eu apertar o Enter, o que você acha que vai acontecer aqui com o número de ciclos? Obviamente vai dar um número de ciclos maior do que 1 milhão de ciclos. Foi o que aconteceu. Muito bem, vamos resolver agora o item C. Diz o seguinte: para o mesmo corpo de provas, sobre o mesmo ensaio, qual seria a tensão normal atuante a ser aplicada para que o corpo de provas aguentasse 10 a quinta ciclos? Eu continuo com o mesmo exercício, portanto eu vou deixar o pano de fundo aqui e vou me ater à nova pergunta. A pergunta é: qual deveria ser a tensão aplicada que causasse uma falha no corpo de provas com 10 a quinta ciclos? Então basta que eu use os mesmos dados, mesmos coeficientes de Baskin, só que eu vou usar outra variante da fórmula. Ou seja, eu tenho 10 a quinta, eu faço os cálculos e eu descubro que a estimativa é que por volta de 365 megapascal, se forem aplicados nesse corpo de provas, que o corpo de provas duraria 10 a quinta ciclos. E aí eu fiz a mesma coisa, eu fiz a implementação dessa variante da fórmula no Excel. Eu coloquei aqui, vou clicar para que vocês possam acompanhar os dados. Então, se eu colocar 10 a quinta ciclos, eu consigo fazer a estimativa de qual seria a tensão atuante no corpo de prova. O resultado é 364,9 megapascal, utilizando todas as casas decimais. E aí vamos fazer o exercício D também, eu vou aumentar aqui para a gente ler um pouquinho melhor. Então vamos ler o enunciado do item D. Um corpo de provas de aço, cujas propriedades obtidas no ensaio de tração são essas duas, ou seja, o sigma R 780 megapascal. Esse corpo de provas foi ensaiado em condições diferentes do teste de Moore. Opa, novidade.
As condições do teste foram, essas condições que estão aqui são as mesmas condições que estão no ensaio. Diz aqui, ó, corpo de provas tamanho padrão, muito bem. O corpo de provas é polido, muito bem. Foi feito um ensaio de torção rotativa, muito bem. Confiabilidade de 50%, muito bem. E temperatura de 20 graus Celsius, certo. Então, o resultado do teste está apresentado no gráfico ao lado. Qual o limite de resistência à fadiga desse corpo de provas em situação de torção? Então, para te treinar, fazer o seguinte, foi fornecido o ensaio. Se é torção, aqui vai aparecer tal, e aqui é o número de ciclos. Se é torção, e esse é o gráfico de teste do corpo de provas, você pode perceber que isso é um laço, porque olha o comportamento assintótico a partir de um certo patamar próximo de 1 milhão de ciclos. E a pergunta do problema é, qual é o limite de resistência à fadiga? Uai, o limite de resistência à fadiga é a tensão que atua e que causa uma falha em um determinado número de ciclos que passa a curva a ser assintótica. Ou seja, basta que eu jogue 10 a sexta aqui e eu venha até aqui o gráfico e eu vou estimar que a resposta seria o limite de resistência à fadiga do corpo de provas desse ensaio, que é ensaio de torção, seria por volta de 180 megapascal. E aí, turma, tem uma série de variantes nesses exercícios que vocês devem treinar sozinhos. Por exemplo, olha o item E, foi fornecido algum tipo de dado? Você viu algum gráfico? Não, tem que pegar as tabelas. Olha o item F, tem um dado de testes aqui do lado e você percebe que esse corpo de provas não tem comportamento assintótico, então isso aqui não é aço. Obviamente eu consigo ler, eu consigo descobrir que é o corpo de provas de alumínio. Então, por favor, vocês têm aí bastante exercícios com todas as respostas parciais aqui embaixo e isso serve para que vocês treinem todas as possibilidades do nosso algoritmo. Certo? Então vamos passar para a próxima fase, que vai ser a correção do limite de resistência à fadiga. Vamos lá!